Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito bom dia, mais uma vez, animados, entusiasmados aqui com uma grande mensagem para você. É pouco tempo, eu gostaria que você ficasse até o final, que no final eu vou orar pela sua família. Mas primeiro vamos buscar a inspiração do Espírito Santo de Deus para falar conosco. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, somos do Ministério Luz para o Mundo, aqui em Canaã dos Carajás, filiado ao Ministério Vinha, pastor Aloísio, tá? Inclusive siga-nos no Instagram, estamos aí também em toda a rede social, né? YouTube, tá? LPM Canaã e o pastor Aloísio Silva também, tá bom? Então vamos lá, quero falar rápido aqui, mas de uma forma sucinta que traga alimento para o seu coração. Salvo pela graça para as obras, tá bom? Então eu quero te dizer antes disso que nós vamos pedir ao Espírito Santo a inspiração, conforme eu falei, e nós vamos trazer uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor pode sim trazer a inspiração, tanto para mim como para as pessoas que estão do outro lado. Todo espírito de acusação, tudo aquilo que possa denigrir a tua palavra, nesse momento está sendo expulso, tirado, em nome de Jesus, e que nós possamos nos alimentar da palavra da verdade, que não volta vazia, martelo que esmiuça a penha, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Quanto mais clareza nós temos da imensidão da graça que nós recebemos, mais obras nós vamos manifestar para a glória de Deus. É por isso que a mensagem vem com esse tema: salvo pela graça para as obras. E eu quero te determinar para você assim algo muito especial hoje, né? Que uma das grandes verdades da nossa fé é que a salvação é somente pela fé. Ela não vem de obras. Ela não vem de obras, não é pelo que você faz, é pela fé. Você é salvo pela fé. Não tem outro jeito. Olha o João 3,16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é somente crer. Estão entendendo? Então salvação é fé, não é obras, tá? Então o princípio de toda a vida cristã é receber de Cristo, sabe, como Senhor e Salvador. Então, sem esse fundamento não tem como haver obra de Deus. Então nós vamos ver uma passagem, Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz a Bíblia nessa passagem poderosa. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus, não para as obras, para que ninguém se glorie. Então ele está falando que a salvação é a confirmação do que eu falei, é pela fé. E isso não é de você, não é você que consegue ser salvo pelo que você faz. Está falando, é um dom de Deus, é um presente. É Deus que te deu. Ele está falando, não é pelas obras, está vendo aí o destaque? Para que ninguém se glorie, para você não bater a mão no peito e dizer que você se salvou por você mesmo, pelos seus bem-feitos. Então esse é o fundamento da graça. Sem obras. Salvação pela fé. Então, se você continuar lendo o contexto de que Paulo escreve aqui, o verso 10, depois de salvo, nós devemos ter obras. E olha aí o que diz, olha, Efésios 2:10, ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as obras, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você não foi salvo pelas obras, e sim para as boas obras. Então não é simplesmente para as obras, para as boas obras. Estas boas obras são uma expressão da graça que nós recebemos. Então quanto mais você tem compreensão dessa graça, desse amor, dessa salvação, desse amor imerecido, vamos falar assim, mais obras boas você pode produzir, ou seja, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Isso quebra aquilo que muita gente diz: ah, pastor, se você pregar que as pessoas são salvas somente pela fé, não pelo que elas fazem, elas vão simplesmente crer, confessar Jesus e vão sair por aí fazendo coisa errada. Negativo.
Quanto mais compreensão ela tiver dessa graça, desse amor imerecido que resgata ela do fundo do poço, do inferno, do lamaçal de pecado, e dá para ela vitória, pega o homem da sarjeta e põe ele numa cadeira de honra. Quanto mais você compreender isso, mais a vontade do Pai você vai querer manifestar na sua vida. Quanto mais clareza nós temos dessa imensidão dessa graça, mais obra nós vamos manifestar para a glória de Deus. Escute, as nossas obras serão julgadas. Então, no tribunal de Cristo, todos os crentes serão julgados. Mas nós sabemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, já sabemos que tipo de julgamento é esse. Vamos ver Romanos 8:1. Olha o que diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, não existe mais condenação para você. Poderoso, né? Olha o João 3,18, o que ele diz? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então ele está falando só, quem nele crê não é julgado. Para aí. Então que tipo de julgamento é esse que Jesus vai julgar? Porque ele está falando, se crê em Jesus não vai ser julgado. Quem não crê já está julgado. Então, escute. Preste atenção. Como que os crentes serão julgados? Essa é a pergunta que não quer calar agora. Você pode estar pensando que isso é um pouco contraditório o que eu estou falando agora, mas basta lembrar-se de que o julgamento dos crentes não é para a condenação. É como que se fosse um julgamento de avaliação do seu trabalho. Sabe? É o julgamento de obras. Então, sabe o que Jesus disse? Ele disse, ajunte tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça nem um ferrugem vão corroer e nem destruir. Ele disse, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então escute, você deve sim fazer a vontade do Pai, são as obras para poder fazer o quê? Juntar tesouros no céu. Quanto mais tesouros nos céus você juntar, mais recurso você vai ter, e quando você for julgado, esse julgamento vai ser para saber quanto você recebe de galardão. Ficou claro assim? Então, existem vários tipos de níveis de ministério na igreja. Eu quero finalizar por aqui. Então, quando chega a hora de recompensar ou de dar benefícios a alguém, qualquer pessoa, sabe? É difícil para a gente fazer isso. Mas a verdade é que aqueles que recebem a graça, esses amam mais e frutificam mais. Então, a recompensa apenas mostra a graça que já está lá. Já existe. Então, 1 Coríntios 15:10, ele diz o quê? Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Está vendo o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo que ele recebeu a graça para quê? Para ele fazer as boas obras. Mas ele está dizendo que se você recebeu essa graça, aceitou Jesus como Salvador único pessoal e não fez as boas obras, você estará tornando a graça vã na sua vida. Pegou pesado, né? A graça de Deus, ela pode ser liberada para você fazer algo. Se você usa, ela não se torna vã. Mas se você não usa, ela vai se tornar vã. Então você pode ser uma boa pessoa, cheia de bons comportamentos, sabe? Porém, se não tem obras, está tornando a graça vã. Na igreja, cada um de nós recebemos uma graça específica, sabe? A diferença é que alguns usam essa graça e outros não. É assim. Eu te pergunto agora, você está usando a graça que recebeu de Jesus Cristo, que Ele te deu de presente? Alguns usam tanto essa graça que no fim o Senhor ainda vai dar mais, porque usaram a primeira fielmente. Deus lhe dá a graça para fazer algo, e quando você faz aquilo que Ele lhe concedeu, Ele mesmo te recompensa. Deus recompensa quando você usa a graça dele. Então, ele te dá a graça. Primeiro você usa e depois, se você utilizar bem, você é recompensado de acordo com a forma que você usou. Lembra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Pregue o evangelho às pessoas que precisam de salvação. A segunda parte do versículo, Paulo ele fez uma afirmação surpreendente aqui. Ele disse, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo ele está dizendo que
Mas ele destaca um detalhe: não era ele que havia trabalhado, a graça de Deus que estava com ele. Então, veja com atenção, se nós não dispusermos a fazer a vontade do Pai, a graça de Deus não vai funcionar em nós. A graça de Deus, ela pode trabalhar conosco. Não se esqueça que sem a graça de Deus nada somos. 1 Coríntios 3, do 6 ao 8. Olha o que acontece aqui. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Ele continua: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Viu aí como confirmou que vai ter uma diversidade de galardões? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Então, sabe, aquele que planta, ele está dizendo não é nada. Aquele que rega, ele está dizendo não é nada. Então, quando Paulo fala daquele que rega, ele está referindo aquele como eu, como você, que ensinamos a palavra de Deus, sabe? Só que a gente recebe a recompensa, porque na realidade quem é o que dá o crescimento, que é o Senhor. Deu para entender? Quando Paulo fala de quem planta, ele está referindo ao ministério apostólico. Paulo, ele mostra toda a sua humildade quando diz: é Deus quem faz crescer. Então, portanto, toda a glória é do Senhor. Mas você não pode e nem deve pensar que não há recompensa para aquele que planta e para aquele que rega. Cada um vai receber a sua própria recompensa de acordo com o seu trabalho. Então eu só quero que você repita comigo, fala comigo aqui, diga assim: o meu Deus é chamado de galardoador. Continua dizendo: por isso eu procuro ser sempre abundante e frutífero na obra de Deus, sabendo que no Senhor o meu trabalho não é vão. Então escute, o seu trabalho será recompensado. Deus se preocupou com qualquer tarefa feita na igreja, Ele se preocupa com isso. É importante para o Senhor a quantidade de esforço que é colocado para fazer o trabalho. No capítulo 16 da carta de Paulo em Romanos, há uma lista de pessoas que Paulo cumprimenta o tempo inteiro. Todos esses nomes que são lembrados por Paulo, essas pessoas trabalharam e ele agradece, são lembradas por quase 2000 anos. Deus não se esquece do que você faz. Finalizando, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Isso indica que se Deus se esquecesse de nossas obras, do nosso amor, Ele seria injusto. Mas a glória de Deus, pela sua justiça, é eterna. E eu declaro essa vitória e essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre essa família, sobre cada um que está aqui recebendo essa oração. Que o Senhor possa abençoar de forma grandiosa. Pai, dá sabedoria, abre os olhos, abre o entendimento para que cada um possa trabalhar na seara do Senhor. E eu estou aqui para ministrar e declarar a vitória em nome de Jesus. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.